Olá, bom dia, alunos. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre a independência na América Latina, a singularidade da independência no Haiti. Vamos pensar nas independências que a gente estudou até o momento, a história da independência do Brasil, alguns outros países da América Latina, como que elas ocorreram, quem as realizou, e vamos ver esse caso bem específico que é diferente das demais. Primeiro, nós vamos lá para onde fica esse território de independência. Essa ilha, bem no Caribe, perto de São Domingos, chamado Haiti. Haiti era uma colônia francesa, diferente das que a gente viu, portuguesa ou espanhola. Então, quem estava organizando, colonizando e explorando as terras eram os franceses. E o Haiti, nesse século XVIII, final do século XVIII, é, essa colônia vivia da produção açucareira, né, da cana-de-açúcar, e da exploração da mão de obra escravagista. O Haiti chegou a ser um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Para você ter uma ideia da importância financeira que esse território tinha para os colonizadores franceses, 2/3 de todo o dinheiro de todas as exportações que a França lucrava vinham dessa ilha. Então o Haiti foi um território importante, colonizado pelos franceses aqui na América Latina, né, no lugar da Ilha do Caribe. Mas vamos voltar agora para a história, né? Lá por 1789, o que estava acontecendo na França? A Revolução Francesa, né? E é o que a Revolução Francesa trazia para nós, né? Ela trazia ideias de liberdade, de fraternidade, de igualdade e liberdade, questionava, os poderosos, tanto que é na Revolução Francesa que o rei é destituído e eles colocam um novo governante, né, no lugar. Então, a França tinha essas revoltas, as revoluções de ideias, acontecimentos e novos projetos acontecendo na metrópole. Mas a sua colônia, no Haiti, continuava a exploração da mão de obra escravagista, é, a, o escravagista e o colonizado não tinham mínimos direitos. Então, lá em agosto de 1791, escravizados, algumas pessoas que já estavam morando ali na colônia, se uniram e fizeram uma revolução, né? Essa revolução começou em 1791 e vai durar 12 anos. São 12 anos de batalhas, de enfrentamentos. Para você ter uma ideia, aquela ilhazinha com a sua população que lutou pela sua independência e pela abolição da escravatura, chegou a lutar com mais de 600 mil soldados. Eles, então, lutaram contra primeiro os espanhóis, depois os britânicos, sempre os franceses, né? Mas eles tinham um grande líder, que era Trousseau-Louverture, que era um escravizado, né, que começou a liderar, ser influenciado pelas suas ideias que vinham lá da França de liberdade, igualdade e fraternidade, e escreveu uma carta, né, para todos os países, exigindo a liberdade, igualdade e fraternidade ali naquele território, né, com a abolição da escravatura, com os direitos de propriedade, né, daquelas pessoas que viviam ali. Então, é, começam essas batalhas de independência. Em 1801, é, Walter Ventura continua é, batalhando tudo, mas ele é preso, né, e mandado lá para a França.
quem prende ele nesse momento é um capitão, né, que foi mandado lá por Bonaparte. Vamos voltar ao que estava acontecendo na França, teve a Revolução, teve a queda dos reis, e Leão Bonaparte é, toma o poder na França, e ele vê o Haiti, como eu falei, era uma ilha que dava muito lucro, uma colônia que uma das que sustentavam a riqueza da França, ele não quer perder esse território, não. Então, ele batalha e manda coronéis e exército, tudo contra, para lutar contra esses revolucionários, né? E, assim, eles prendem o Lautrec, e, e ele fica lá preso na França até 1804, ele é preso em 1801. Então, ele fica 3, 4 anos na França, preso, e acaba morrendo lá na prisão. Lá na prisão. Mas a revolução não acaba. Nesse período, outro líder toma o poder, e assume todas essas questões de ideias e liberdades junto aos revolucionários. O nome dele é Jean-Jacques Desembreges. Ele enfrenta os exércitos franceses contra a independência, né, liderando esse exército que foi formado, e luta contra a escravidão, até que, dia 1º de janeiro de 1804, eles conseguem tomar o poder e decretar a independência do Haiti, bem como a abolição, ou acabam, né, com todo o sistema de escravidão do local. É interessante a gente pensar, né? Vamos fazer uma retomada. Quem fez essa revolução? Quando aconteceu? O que estava por trás das ideias de liberdade? Agora vamos comparar um pouco, né, com o que a gente teve aqui. Se no Brasil foi um membro da família real que fez a independência, lá no Haiti foi um ex-escravo que liderou várias pessoas insatisfeitas com a exploração, que toma o poder e posteriormente decreta a independência, bem, né, conjuntamente com a abolição da escravatura. Então, de atividade de casa, eu quero que vocês façam uma sistematização, né, anotem todos os que a gente viu onde que foi, era o Haiti, quem eles eram colônias de quem? Da França. O que acontecia na França? Tinha passado pela Revolução Francesa, o rei caiu, foi tomado um novo poder. Esse poder trazia outras ideias de liberdade, mas como eles precisavam do dinheiro dessa colônia, eles quiseram manter essa colônia escravagista para dar lucro para eles, mas já eles não tinham mais tanto poder, né, tentando lutar tudo, mas o Haiti, mesmo sendo pequeno, tendo o exército, ele conseguiu vencer e decretar a independência juntamente com a abolição da escravatura. Aqui no Brasil, foi decretada por um membro da família real, como eu disse, e a abolição da escravatura levou tempos, depois de várias outras leis de abolição, primeiro para um membro da família, depois para o tal escravo mais velho, que nasce, até a nossa Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Então, gostaria que vocês fizessem toda essa análise, anotassem isso e trouxessem para a gente discutir novamente e comparar essa diferença. Obrigada pela atenção. Vamos continuar na próxima aula com a independência de outros países na América Latina. Até mais.